bem quente. E se pá, à noite deve chover, caiu o toró, porque BH assim. Então, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é 4 de nós aqui, então eu vou tentar fazer um esquema seguinte. Vou começar até por matemática, eu acho que é o mais pesado de hoje. Então a gente vê matemática do que a gente tem que ver, e função e tudo mais, ver todas as funções de uma vez numa sentada. Provavelmente eu devo gastar um pouquinho mais que uma aula, só que não mais que duas, acho que no máximo uma aula e meia. O restante de tempo que sobrar dessas duas aulas é exercício, desliga a câmera, para de olhar para mim, para não enjoar e para não cansar. Aí depois a gente volta ali no terceiro horário com física e faz o mesmo esquema, tá? Para a gente não enjoar da minha cara. Então a gente mete bronca aqui de uma vez em toda coisa teórica e você vai fazer exercício. Vou ficar disponível caso você fale assim, professor, tô tentando, não consegui. Mas não quero que você fique olhando para minha cara, porque senão você vai ter que ficar olhando para minha cara por quase 4 horas. E não dá. Tá bom? Então, olha, vindo aqui para matemática, então, porque eu acho que é o mais grosso, talvez eu que eu gaste mais tempo. Física também gasto, porque eu empolgo muito, né? A gente vai estudar aqui todas as funções que a gente precisa para o Enem. Ontem a gente já começou a estudar questão de gráfico, falar a relação que o gráfico ele tem de importância, que é para nos dar informação, para a gente tentar encontrar ali coisas interessantes, padrões lá para frente, ou então só informações numéricas ali, esboçadas de um jeito mais bonito, mais didático. Em que as questões são simplesmente interpretações desse gráfico, olhar para os valores que estão lá no eixo Y, então no eixo X, jogar mais para trás, fazer previsões, falar que um é o dobro do outro, triplicou, coisa assim. São só gráficos. Mas quando eu venho aqui para funções, o gráfico é uma das partes essenciais para determinar as leis matemáticas, mas eu posso ter exercícios que vão vir com gráficos e exercícios que vão vir sem. Quando eu digo assim, que os exercícios vêm com gráficos ou com aparências de gráficos, eu estou querendo ali montar, na verdade, funções. Quando eu tenho exercícios que não vêm com gráficos, vêm com probleminhas ou vêm com algumas equações, são exercícios que eu realmente quero dizer ali equações. E qual que é a diferença entre função e equação aqui? Quando eu escrevo uma equação, do tipo assim, por exemplo, vamos supor que eu tenho y é igual a 2x mais 3. E eu escrevo assim, f de x é igual a 2x mais 3. Na prática, a gente olha assim, as duas é a mesma coisa, só escrever de um jeito diferente, as duas representam as mesmas ideias e tudo mais. Mas assim, no coração, vamos colocar aqui equação, quando você monta uma equação, é quando você quer achar um número específico de uma certa situação, no qual a função pode te dar um padrão para sempre. A ideia da função é trazer uma expressão numérica, na verdade uma expressão algébrica, uma expressão no geral, que pode te prever todos os números possíveis que cabe dentro dessa lei, que cabe dentro dessa relação matemática ou dentro dessa relação lógica. Então a ideia da função é para te dar um panorama no geral. Quando eu escrevo uma função é para colocar uma previsibilidade. Olha, se o meu x valer 0, 1, 2, 3, 10 mil, 5 mil, menos 10 mil, menos 1 milhão, qual que vai ser o valor que vai dar essa conta? Então a ideia da função é para tentar abordar todos os números. É como se fosse um trem amplo. A ideia da equação é para reduzir isso tudo a um caso específico só. Então, quando o meu x vale exatamente 1, se o meu x vale exatamente 1, quanto que vai valer o meu y, dada toda essa razão matemática aqui, essa relação matemática? Quando o meu x vale exatamente 0, qual que vai ser o valor do y? Então, a equação, a ideia de uma equação é pegar um caso específico dentro de um universo muito grande, no qual a função te dá aí essa lei, te dá essa relação matemática, mas ela te dá essa previsão de um mundo muito grande. Esse mundo muito grande, dos valores possíveis que eu posso pegar e acionar nessa equação, a gente vai chamar de domínio. Então, a ideia da função é te trazer um certo domínio, um mundo em que são vários valores possíveis, e a ideia da equação é você pegar um único valor desse mundo, desse domínio, para ver qual que é exatamente o valor que está associado a ele. Tranquilo? Por isso que a ideia da função, assim, em termos de lei, em termos de expressão, a gente escreve assim e faz assim que os dois apresentam a mesma informação. É tipo 6 e meia dúzia. As duas apresentam as mesmas informações. Porém, na escrita, a gente sabe que eu escrevo 6 e escrevo meia dúzia. É diferente na escrita, mas expressa uma ideia parecida, não é? Só que a ideia, a função de escrever-se uma função, tipo assim, o objetivo de ter uma função assim, é para te jogar, arremeter a um outro
esboço, arremeter a gráficos. Então, quando eu coloco um gráfico aqui, eu estou mais pensando na função, ou seja, eu não estou pensando num único ponto específico, eu estou pensando em vários pontos possíveis. Então, nessa função 2x mais 3, se eu olhar para apenas um ponto só, é como se fosse uma equação, a ideia de uma equação é pegar a informação de um único ponto. Mas a ideia de uma função é te expressar vários pontos possíveis, vários valores possíveis, e te dar um panorama geral. Aí você vai vendo aqui, ó, que isso tudo vão representar 2x mais 3. Então, esse gráfico aqui, esse desenho, representa todo o panorama geral. Quando você pega todos os valores de x possíveis, você vai encontrar os valores de f de x acháveis, ou y acháveis aqui. Então, te dá esse panorama geral. E qual que é a ideia da equação? Querer dar um zoom em um único ponto que pertence a esse gráfico. Então, de um gráfico eu posso tirar um único ponto específico, ou então, através de vários pontos específicos, eu tiro um gráfico para poder ter um panorama geral. Então, a filosofia de equação e de função é nessa ideia. Na prática, vocês meia dúzia, mas, na verdade, trazer isso no coração ajuda, porque eu vou conseguir identificar nas questões, quando eu estou perguntando de um panorama geral, construir uma função, e quando eu estou perguntando nos exercícios, quando eu estou querendo uma situação específica, um valor dentro desses todos possíveis que atende ali a minha condição, que vão me dar resposta para uma certa situação. Por isso que às vezes a gente ficava assim lá no primeiro ano, construa a função no primeiro grau, aí você olhava assim, a função não me dava um número. Quando eu falava assim, construa uma função, a resposta tem que vir com x e com y, ou com letras. Aí você ficava meio no coração assim, mas como assim, né? Não deu 5, não deu 6, não deu 10, não deu um número exato? Para dar um número exato é quando tem uma equação. Olha, na situação em que eu tenho isso, tudo isso aqui, qual que vai ser o valor de y lá? Aí isso sim vai te retomar um número só. Isso aqui, quando construa uma função, vai te dar um valor disso aqui, de uma expressão. Tá bom? Então é essa a diferenciação. Acaba que muitas vezes a gente está vindo da função, a gente vai ter que encontrar, dada a função, ou encontrada a função, você vai encontrar um único ponto específico, e vai tornar essa filosofia de equação. Aí você vai usar os métodos de equação, que coloca alguma coisa aqui, por exemplo, se eu quero achar a raiz, que a gente vai explorar isso tudo, esse y vai se transformar em 0, aí você joga o número para lá, joga o número para cá, divide, multiplica para achar um valor específico. Esse é o método que a gente usa para equação. O método para solucionar funções é, primeiro, construir essa função, dar essa relação matemática, ou observar um gráfico. Ou de um gráfico você constrói a função para depois você achar a sua equação. Tá vendo? Eu posso fazer esse reverso. Mas o que eu quero que você pense na cabeça? Falou de função, eu tenho que retomar a gráfico. Ou então, de um gráfico, eu tenho que retomar a função. Falou de equação, é que eu preciso de um valor específico. Eu vou ter um resultado numérico. Se eu quero construir uma função, não vou ter um resultado numérico, eu vou ter resultado de uma expressão. Então, vamos lá. A ideia da função, então, é trazer uma dependência, trazer uma ideia de uma coisa está em função da outra, depende da outra. Um valor só vai existir se o outro valor estiver relacionado ali, de acordo com a sua lei, e vai retomar para isso. Então, quando eu tenho um gráfico aqui, com vários pontos aleatórios, é do tipo assim, que nem a gente discutiu ontem. Os valores das minhas ações subiram e desceram, subiram e desceram, subiram e desceram, subiram e desceram, de forma bem aleatória. Essa forma bem aleatória aqui são só apenas dados apresentados nesse gráfico e nenhum valor está dependendo da outra. Por exemplo, eu não encontro um padrão matemático aqui. Eu não estabeleço aqui uma função entre elas. Porque se, de repente, por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó. Vamos supor que aqui seja os dias, foram dias, deixa eu colocar assim, dias. Aqui foi no dia 2 e aqui foi no dia 4. Ambas aqui, olha, o valor da ação tiveram o mesmo valor de R$100, por exemplo. Tá vendo que aqui, para o mesmo valor de X, eu encontrei o mesmo valor de Y? Ou então colocar assim, olha, que isso aqui ainda é possível, né? Mas se eu colocar algo mais assim, um desenho, um gráfico mais louco assim, tipo assim, sei lá, eu fui colocando os pontos das minhas ações, aqui não vai fazer sentido ser dias, não, que tem que ser corrido, né? Mas colocar assim, quantidade.
quantidade de, sei lá, de produtos. Aí foi vendo que os valores desse produto foi subindo, descendo, à medida que o tempo passava. Sei lá, eu posso dar uma interpretação do que eu quiser aqui. Então, pega esse aqui para mim. Vamos supor que eu tinha 4 produtos aqui. Num certo tempo, esse valor desse produto aqui valia R$50. Só que no outro tempo, sei lá, esse valor desse produto coloquei aqui valia 150. Então, coloquei esse tipo como se fosse uma representação aqui, nessa historinha. Então, nessa coisa que eu esboço nesse gráfico aqui, esse mesmo valor de 4 aqui, ele uma hora vale 50 e uma hora ele vale 150, só que está esboçado nesse gráfico aqui dessa forma. Esse gráfico aqui, ele não obedece um padrão matemático, porque eu não posso falar que o 4 determina ao mesmo tempo o 50 e o 150 numa função. A função fala assim, olha, esse valor, ele depende estritamente de um único valor daqui. Quer dizer, aliás, esse valor aqui consegue determinar apenas um único valor daqui. Então, o 50 aqui, por exemplo, ele é determinado pelo 4 e o 150 também é determinado pelo 4. Não consigo fazer isso. Quer dizer, eu não posso falar que o 4 determina o 50 e o 4 determina o 150 nessa coisa de dependência. Porque ele só pode conseguir retomar a um único valor só. Enquanto aqui, ele está retomando a 2 valores. Então, esse gráfico aqui, ele não é um gráfico de uma função matemática. Ele é apenas um gráfico de apresenta dados. Quando eu for construir um gráfico de uma função matemática, eu falo que esses valores, eles dependem daqui. E que esse aqui é capaz de determinar apenas um único valor dentro dos valores de y. Aquela ideia que a gente tem lá no comecinho de funções, que é bom relembrar dos diagramas aqui, porque vai ter uma questãozinha mais básica assim. Dentre os valores de x possíveis, esses valores de x são todos que pertencem ao eixo x, que é o eixo das abscissas, ele que a gente vai chamar de domínio. O domínio aqui de D. Esses valores são os valores que a gente pode, de D, na verdade, né? De D. São os valores que a gente pode escolher ao acaso, o valor que eu quiser. Tipo assim, quantidade de dias, produtos, essas coisas são todas escolhíveis por mim. Então, eu não tenho assim, nenhum problema normalmente com ele. Eu posso delimitar meu domínio. Posso, por exemplo, falar, quando eu estou falando de tempo, o domínio meu é sempre do 0 para frente. Dos valores positivos, porque não existe tempos negativos. Ok, pode colocar um sentido desse. Quantidade de produtos, não existe quantidade de produtos negativa. Agora, se eu falar assim, temperatura pode ser positivo e negativo. Se eu falar a questão de posição e localização, eu posso ter posições positivas, posições negativas por referência. Então, colocando esses valores aqui no mundo real, que é mais físico e tudo mais, o seu domínio tem uma certa limitação quanto à lógica. Mas se você quer no mundo matemático, que simplesmente não importa o valor da sua expressão, você só está mexendo com brincar de contas, então o seu domínio pode ser qualquer valor que você queira colocá-lo. Limitado, pode começar no menos 10 e ir até o 100, até o infinito, ou então, normalmente a gente gosta de mexer com o domínio dos números reais. Números reais são todos os números possíveis. Então aqui está atendendo qualquer número. Então esse domínio aqui é um valor que você escolhe. Agora, o valor de y, o valor do que a gente chama de contradomínio, C e D, o contradomínio é os valores de y aqui, do eixo y, que estão dependendo desses valores de x. E essa dependência está ligada com alguma lei, com alguma lógica ali. Por exemplo, posso determinar a lógica de ser 2x. Para cada valor de x aqui, eu vou dobrar e colocá-lo aqui. Ou então pode ser x ao quadrado. Para cada valor aqui, eu vou elevar ao quadrado e colocar lá. Então, isso aqui, essa minha lei, é uma expressão lógica do qual esses valores aqui dependem do que estão aqui. Só que o contradomínio é um conjunto, a ideia de conjunto é sempre colocar números ou elementos lá. O contradomínio é um conjunto todo possível que eu posso ter. O meu contradomínio, então, ele pode ser todos os valores positivos, todos os valores negativos. O meu contradomínio aceita qualquer valor, porque ele está passando nessa reta aqui, ele aceita qualquer valor. Só que a minha imagem são os resultados dessa lógica aqui. Aí a minha imagem são valores específicos. É claro que eu posso delimitar meu contradomínio de acordo com a lógica. Então, por exemplo, se eu estou mexendo aqui com a altura de um prédio, então eu tenho que colocar aqui, meu contradomínio são só valores positivos, aceito apenas valores positivos. Se eu estou mexendo ali com dinheiro, por exemplo, meu dinheiro aqui, meus gastos estão em função aqui de uma certa coisa, então estou mexendo também com meu contradomínio apenas valores positivos, ou seja, de todos os valores que eu poderia ter, só podem ser positivos, negativos não se encaixam.
Então, eu estou delimitando o meu contradomínio. Porém, o que a gente vai mais precisar aqui são as imagens. As imagens são os valores dos resultados que eu obtenho através dessa lei. Então, se eu pego o x e coloco, por exemplo, nessa condição aqui, ó, de 2x. Se eu pego ele, passo por aqui, o valor vai ser 2, não é? Então, esse 2 vai ser minha imagem. Ele está dentro do meu contradomínio, ele está localizado em algum lugar desse gráfico aqui, dentro do eixo y, e ele é exatamente o valor de associação com esse meu x valendo 1. Então, quando o meu x vale 1, eu tenho esse ponto, que a gente vai discutir mais também. Pego 2 e jogo para lá. Quando eu jogo para cá, vai ficar aqui 4. Jogo para cá, menos 8. Jogo para cá, 12. Então, esses valores exatamente aqui, que pertencem ao resultado daquela lei, a gente chama isso de imagem. Conjunto imagem. Então, se eu for representar isso até em termos de conjunto, olha para cá. Quem são o conjunto aqui? Coloco numa expressão aqui, assim. Assim é mais para intervalo, né? Coloco uma entre colchete assim, que é 1, 2, menos 4 e 6, expressão de conjunto. Posso escrever dessa forma. Ou então meu contradomínio. O meu contradomínio, por exemplo, meu contradomínio aqui, até então, só coloquei esses valores, né? Deixa eu acrescentar eles, só para ficar mais fácil. Nesse meu contradomínio aqui, eu posso ter outros valores que eu quis exatamente colocar para representar. Menos 10, 0, 6. Então, meu contradomínio são todos esses valores aqui, ó, colocados em ordem crescente. Então, menos 10, menos 8, 0, 2, 4, 6, 12. Então, meu contradomínio poderia ser qualquer um desses valores. Quer dizer, a minha imagem poderia ser qualquer um desses valores do contradomínio, só que a minha imagem, então, são só esses valores aqui, porque eles foram associados pela lógica ali. Então, a minha imagem é menos 8, 2, 4, 12. Beleza, só para retomar, porque vai que alguma questão queira mexer com essa coisa mais assim, dessa notação, que a gente chama aqui é um diagrama de Venn, dessas relações aqui. Tudo bem? Então, da ideia mais básica, a gente transforma, em vez de colocar essa notação toda estranha escrita aqui, porque é muita coisa e tudo mais, a gente joga para um gráfico, porque no gráfico eu já te dou esse padrão, já é mais bonito, já é mais fácil de identificar, e já consegue enxergar coisas lá na frente. Então, quando o meu x vale 1 está aqui, quando o meu x vale 2, ele vai valer 4. Quando o meu x vale menos 4, ele vai valer menos 8. Quando o meu x vale 6, vai valer 12. Está tudo fora de escala, tá? Inclusive, escala é o tanto de espaçamento que eu uso para montar um gráfico. Às vezes, muitas das vezes, a gente coloca as escalas bem despaçadas, porque o desenho é pequeno. Então, tome só esse cuidado, tá? Então, a gente ligando esses pontos, que a gente sempre vai ligar os pontos. O termo de ligar pontos é como se fossem infinitos pontos aqui, porque você tem infinitos x e infinitos y de associações. Então, ligando esses pontos aqui, obtemos o gráfico, obtemos o desenho, que vai me dar toda essa relação e todo esse padrão. Que me diz o seguinte, que à medida que eu vou andando para o x lá, esse valor está crescendo para cá, esse valor está apenas subindo. À medida que eu vou andar com o x para cá, esse valor está cada vez mais negativo, está jogando mais para baixo. Então, toda essa coisa didática é a questão do gráfico, só que esse gráfico é um gráfico que está obedecendo uma função, uma coisa matemática. Por isso, por ser uma coisa matemática, uma lei matemática, é que eu consigo prever seus valores futuros. Lembrando que se eu não tenho um gráfico de uma coisa matemática, que nem eu tinha outro antes, por exemplo, é um gráfico. Isso aqui é um gráfico, não deixa de ser um gráfico. Um desenho feio, tosco, mas é um gráfico. Mas esse gráfico não representa um gráfico de uma função. Eu não consigo prever seus valores aqui, porque não representa nenhuma lei, expressão lógica matemática. Ele é apenas um desenho que retoma vários pontos aqui com certas informações. Então eu jogo para cá, e isso aqui me dá a expressão desse gráfico. Cada ponto aqui, esse ponto, aproveitando para dar falar um pouquinho de geometria analítica, que a geometria analítica retoma essas ideias todas aqui da função, só colocando outras palavras, outras notações. No plano cartesiano aqui, que a gente tem o que a gente chama de primeiro quadrante, que é essa parte aqui, que a gente começa a contar a partir aqui do sentido anti-horário. O primeiro quadrante está aqui, esse é o segundo, o terceiro e o quarto. Quando eu falo que eu tenho um ponto, ele determina aqui
geometricamente, em termos de geometria, ponto é um valor adimensional. Não existe uma dimensão nele. É tipo assim, é como se ele não tivesse um... Peraí que tá fazendo barulho. Minha casa fica ventando demais, aí fica uivando. O ponto é adimensional, não possui uma dimensão no espaço, como se fosse, por exemplo, uma linha, como se fosse, por exemplo, uma área. Isso representa uma área no espaço. Um valor, sabe? Tem um espaço no espaço. O ponto é adimensional. Mas o ponto aqui na geometria analítica vai ser medido que ele representa aqui uma coordenada. Coordenada que vem aqui em pares quando eu mexo com dois planos, né? Quando eu mexo num plano. Plano mexe com duas dimensões. Então, essas coordenadas são valores no x. Por exemplo, aqui, o valor do x da abscissa, aqui é 2, e o valor da ordenada, que é 4, que é o valor do y. Aqui são só formas de referência. Então, toda vez que eu falo que eu tenho um ponto, eu tenho que ter dois valores numéricos. Então, quando eu tenho assim, olha, o ponto da minha função é 2. Está incompleto. Tem que ser 2 e o quê? 2 e 4. Ponto, então, quando eu escrevo aqui, olha, muitas vezes a gente escreve em certas funçõezinhas, a gente fala que eu tenho assim, deixei do jeito assim, né? E coloquei que aqui valia 6. Então, esse ponto é 6. Esse ponto é 6, esse ponto é 6, não é legal, porque o ponto eu preciso de duas coordenadas. Então, se eu perguntar assim, que ponto que é esse aqui, olha, eu só escrevi 6 para ficar mais simples. Mas, na verdade, esse ponto é o 0 no x e o 6 no y. Então, falei de ponto, eu preciso pensar com dois números aqui, porque ponto é uma coordenada que depende do valor do x e depende do valor do y. Dada a referência aqui, a origem. A origem é o zerozinho aqui, ó, de tudo. Então, a origem é literalmente de onde você está originando. Se você for pensar em passos, dá sempre certo. Quando eu tenho uma coordenada 2, 4, é como se eu tivesse dado 2 passos para positivo, 4 passos para cima. Se eu tenho, por exemplo, a coordenada aqui, menos 4 e menos 8, eu dei 4 passos para trás, para a esquerda, 8 passos para baixo. Então, é a questão de referência. Como se fossem ali as coordenadas geográficas mesmo. Nas coordenadas geográficas, a gente tem ali a junção a linha do Equador com o meridiano de Greenwich. Então, nessa junção aqui é a nossa origem de tudo. Então, o que fica à esquerda aqui, olha, são valores negativos. Então, a gente está aqui a menos 45 graus de referência deles. BH está mais ou menos nessa meridiana aqui. E, através da linha do Equador, a gente está a 19 graus, menos 19 graus, aqui. Geograficamente falando, são só latitudes e longitudes. As latitudes são nas horizontais e as longitudes são nas verticais. Que é a mesma referência que a gente pode usar no plano cartesiano. Tudo questão de localização. Fácil localização. Então, muitas das questões matemáticas que vão vir aqui pensando em usar a geometria analítica é pensar em usar mais as suas localizações, seus pontos de referência. Falar assim, ó, a distância entre esse ponto e esse ponto aqui, ou então a distância de uma certa casa em que você andou até a casa A, depois foi até a casa B. Então, ele pega assim, essa distância que você fez aqui, depois essa distância que você fez. Então, tudo de ponto, ele vai te dar referências com certos números, com certas localizações e tudo mais. Aí você pega lá e faz a questão da distância, que a distância, ainda se você não lembrar da fórmula da geometria analítica, você pode ainda tentar forçar um Pitágoras que dá certinho. Você consegue manipular os desenhos. Você vem para cá e vem para cá. Se eu quero saber literalmente a distância da origem até o B, que é isso tudo aqui, eu posso pensar que aqui é a hipotenusa. E sempre será a hipotenusa dos valores dos seus catetos aqui. Até aqui, olha, vou colocar até o 6 aqui. Até o 6 aqui, você andou 6 passos. Então, a medida toda desse cateto aqui vale 6. Você andou 2 passos para cima. Então, você faz Pitágoras, você consegue achar essa distância aqui. Então, na geometria analítica, basicamente, é isso aqui que cai do Enem. Pega seus pontos, pega talvez uma certa distância, uma certa referência, ou do tipo assim, olha, eu tenho aqui um sinal em que esse sinal que sai da origem aqui, da antena da origem, ele cobre uma distância aí, um raio de 2 km. 2, 36, 38, 7, 36, ok, 2, colocar assim um raio que cobre aqui 6 km. 6 km, 2, 4, 16, 20, 4, 16, ok. Um raio que cobre aqui 6 km é o que cobre
o sinal, né? Então, radialmente falando. Então, se eu colocar uma antena aqui, ele cobre para mim uma distância de 6 km de sinal. Aí eu pergunto se a pessoa B aqui, que está localizada aqui, o celular dela funciona lá ou não, e se a pessoa A funciona ou não, ou então eu posso perguntar assim, qual das duas pessoas vai funcionar melhor, vai funcionar, não vai funcionar, enfim, essas coisas. Então ele está te perguntando em outras palavras. A distância daqui, em outras palavras mesmo, a distância daqui até o B está dentro dos 6 possíveis? A distância vale 6? Aí você vai fazer justamente isso. A distância do A vai. Aí você faz a distância entre pontos, se você lembrar da fórmula, ou então você faz um Pitágorazinho e vai descobrir o valor. Então aqui você faz o Pitágoras, 36 eleva ao quadrado, 36 mais 4 dá 40. Raiz de 40 é tipo quase 6, é um pouquinho acima de 6, porque 6 vezes 6 é 36, então tem que ser um pouquinho acima de 6. Então B está um pouco acima de 6 quilômetros. Então essa distância está um pouco acima de 6, então o B não consegue atender o celular. E o A, vamos ver se o A se encaixa. O A, a coordenada do A é 2 e 4. Então se eu posso pensar em distância entre pontos, que seria a diferença entre esses dois pontos aqui elevado ao quadrado raiz disso, ou então eu posso pensar no Pitágoras, já que a gente está na lógica aqui. Andei 2 e andei 4. Então eleva ao quadrado, 4 mais 16, 20, raiz de 20, é tipo como se fosse 4 ao quadrado, que é 16, então um pouquinho acima de 4, mas menos que 5, que 5 é raiz de 25, então raiz de 20 está entre aí, então é mais ou menos, menos que 4. Então se a distância é menor que 4, o valor do A encontra no sinal. Pronto, isso é uma questão de geometria analítica, é o máximo que ele vai te perguntar. A gente não vai mexer com retas paralelas, coisas que se cruzando, coeficiente angular, essas nomenclaturas, nada disso. A gente vai mexer no máximo com essas questões de distância entre pontos, mexer com um pouquinho radialmente, esse radialmente para falar assim, olha, que a distância é de 6 km, mas que ela cobra aqui para todos os cantos. Se eu colocasse outro ponto aqui, ó, eu teria que ver se ele estaria dentro dessa cobertura ou não. Tá? Então, em termos de geometria analítica, a gente ainda usa o plano cartesiano. Só que aqui eu estou querendo trazer com as notações, com as falas de funções. Então, isso tudo aqui a gente traduz para um gráfico. E o gráfico vai te trazer padrões matemáticos. Ou seja, previsibilidades, tanto para trás no X, quanto para frente no Y, quanto para frente no X. Os valores do X, de qualquer gráfico, sempre vai ser o seu domínio. Então, quando você tem um gráfico que começa desse jeito, que está representado desse jeito aqui, por exemplo, o seu domínio, que, tipo, isso é muito comum em alternativas, alternativa A, para dar aquela ideia de uma situação, é porque o seu domínio ele foi limitado, seu domínio é sempre o valor no X, ele foi limitado a partir do zero, foi para lá. E o seu contradomínio foi limitado a partir do zero ser para cima. Então, você tem uma situação do mundo real. Porque você tem apenas uma situação matemática, não há por que talvez apenas uma função, apenas uma expressão, não há por que talvez limitar isso aqui. Mas quando a gente joga no mundo real, a gente costuma ter normalmente isso aqui. Mexer com expressões negativas no mundo real é difícil de acontecer. Então, quando eu contextualizo, normalmente é aqui. Mas pode ser que jogue para cá também. Situações com números negativos aqui. Mas com o seu X sendo apenas positivos. Não, nada impede disso também. Mas é só ler a situação que você vai conseguir entender. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma situação em que eu estou te falando de gastos, literalmente. Se eu falo de gastos e tem uma expressão desse jeito para você poder ler, e outra expressão, e aqui, por exemplo, fez essa situação, enquanto gastos aqui for o tanto de dinheiro que eu gasto, e sei lá, faço tantas ligações aqui, comum de falar também, isso aqui não faz sentido, porque seus gastos não conseguem ser negativos. Agora, se eu estou mexendo com contas, aí é diferente. Por exemplo, sua conta bancária permite você ficar negativado. Você pode ficar devendo para o banco. Então, sua conta bancária já aceitaria um tipo de gráfico assim. Mas, por que eu sei que esse gráfico é de função? Porque eu tenho reta aqui e eu tenho essa reta aqui. Porque, para começar o rolê das retas, as expressões das retas, as retas são produzidas com gráficos de funções de primeiro grau. Então, vamos lembrar? Primeiro grau, a expressão geral é AX mais B. Primeiro grau porque o seu x é elevado a 1. Então, a gente fala que é de primeiro grau. É uma expressão proporcional. Se o x dobra, aqui dobra. Se o x triplica, aqui triplica. Quer dizer, depende desse valor somado aqui, né? Mas se aqui aumenta proporcionalmente. Importância da função do primeiro grau, de lembrar que aqui é AX, eu não preciso de nomes. O Enem não vai te pedir, tipo assim, coeficiente angular, coeficiente linear e tudo mais. Mas eu preciso dos macetes.
eu posso utilizar isso aqui em 3 situações. A primeira, de um gráfico, eu monto a função e a expressão, que vai me dar o valor dos valores lá na frente. Com a função, eu posso esboçar um gráfico, que eu posso falar assim, construir o gráfico dessa função, né, dadas as alternativas, quem que vai expressar isso. E com a função, ou com o gráfico da questão, eu posso te dar probleminhas que vão lá na frente. Aliás, na verdade, sem gráficos. Probleminhas, literalmente, que você vai ter que montar a expressão. Então, construindo um gráfico, vamos falar, construir um gráfico mais fácil. Ao construir o gráfico aqui, olha, por exemplo, de 2x mais 4. Aqui a gente já está maldoso, né? Já que a gente já está maldoso, a gente não vai ficar fazendo aquela coisa assim, menos 1, 0, 1, e vai montando. Isso é coisa do primeiro ano. Na maldade que a gente tem aqui, o que a gente vai falar? Toda vez que você tem esse valor solto aqui, esse valor solto é onde o seu gráfico está tocando no eixo Y. E você vai olhar para o seu coeficiente angular, ou seja, quem multiplica o x, que toda vez que ele for positivo, esse valor for positivo, é uma reta crescente. Então, eu sei que é uma reta crescente. É uma reta crescente que toca no 4. Olha, tem que tocar aqui. E se é uma reta crescente, ser crescente é ser desse jeito. É literalmente uma escadinha crescendo aqui, ó. À medida que você vai andando, você vai subindo, está crescendo. E você sempre anda da esquerda para a direita. Então, tem que ser isso aqui. Então, a cara desse gráfico tem que ser mais ou menos assim. Claro, vai depender do seu sentido. Talvez no seu sentido lá você limitou a ser isso aqui, na questão das alternativas. Mas se você está olhando para uma expressão geral, ou seja, o seu domínio pode ser qualquer valor, tem que vir para cá. Quando isso aqui acontece e extrapola e vem para cá, significa que esse ponto que tocou aqui, esse ponto que toca o eixo X, esse valor aqui, você vai encontrar a raiz. O seu x' aqui vai ser a raiz. Raiz, não esqueça disso. Raiz, que é o que a gente calcula pra caramba quando você está na equação. A raiz é o valor, não lembro. É o valor que sempre vai zerar a função. Então, toda vez que eu falo assim, calcule as raízes ou coisa assim, automaticamente na sua cabeça, nessa expressão aqui, tem que vir um zero, vai zerar a função. Tem que vir um zero aqui, automaticamente. Esse é um valor que do português você já tem que sacar. Falei que zerou a função, ou falei que eu tenho a raiz da função, a função toda vai ser igual a zero. E quando eu igualo a um único ponto só, isso se torna uma equação. Tornar a equação é achar um único valor específico. O valor específico da raiz aqui é achar o valor de x. Então, quando eu tenho achar a raiz, porque a gente até costuma colocar um linha para poder dar uma diferenciada, a gente faz aqui e mexe com o método de raiz que a gente está careca de saber. Então, aqui vai ficar menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Então, se você fosse montar um esboço, e se tivesse lá das alternativas dos esboços, é esse aqui. Pronto, dada a função lá que ele falou, que representa alguma coisa no mundo lá, é isso aqui. Ou uma coisa matemática, tipo, pode qualquer x aqui. Ou se ele fala que é algum certo mundo específico, eu posso limitar. Posso, por exemplo, limitar para cá. Ser apenas daqui para cima. Não sei, um certo contexto que permite apenas isso aqui para cima. Pode, não tem problema. Mas eu coloquei daqui para cá. Em que esses dois pontos são os pontos mais importantes, ou seja, os pontos mais... você tem que achar dada a expressão. Posso colocar aqui uma expressão, uma função negativa. Negativa assim, né? Que seja assim, ó. Menos 4x menos 6, por exemplo. Então, olha, se ela é menos aqui no seu x, significa que ela tem que ser decrescente. Ela está decrescendo, como se fosse uma escadinha que você está descendo. Sempre anda da esquerda para a direita, então você está descendo. Então tem que ser algo assim, ó, cortado para cá. Mas vai tocar aonde no eixo y? Vai tocar no menos 6, então toca lá embaixo, no menos 6. Então ela tem que ser algo decrescente. Então ela tem que ser algo assim que toca aqui, ó. Então vai tocar aqui. Beleza. Talvez o único ponto que te falte, o que eu posso diferenciar aqui, é a raiz. Se é a raiz, o que você vai fazer? Você vai zerar isso aqui. Virou equação. Você sabe fazer muito bem uma equação. Você vai jogar para lá, jogar para cá. O seu x vai ter que ser um trem negativo, já que ele está colocado para cá. E vai ser aqui, ó, 4 sobre 6. Não, 6 sobre 4, né? 2 terços. E aqui vai ser 2 terços, menos 2 terços. Acabou, morreu, você já tem um esboço aí, você não precisa fazer mais nada. Bom? Então, as alternativas que vierem esboço, você vai pensar assim. Normalmente, o esboço vem para cá. Mas normalmente eu nem te dou uma função para o esboço, não. Normalmente eu te dou um probleminha que você monta a função, que da função você monta um gráfico. De esboço ali. Suave até agora, né? Então, o que é importante lembrar? Tudo que multiplica o x aqui, se for positivo, crescente.
Se for negativo, decrescente. Esse valorzinho aqui é o valor que já toca já no eixo Y. Então já sabe onde está tocando já. Você já tem 90% da questão aí. Caso queira colocar alguma coisa do eixo X, você acha a raiz. Caso não, acabou, morreu. Só que essa aqui é uma função que expressa para cá, né? Eu posso, por exemplo, colocar duas funções, com duas situações. Se eu expresso essa função aqui, olha, 2x mais 1, na verdade eu até escrevo assim, olha, f de x, quando para x maior que 0, vou colocar assim, x entre 0 e 5, e a expressão menos 4x mais 2 para x maior que 5. Aí você olha assim, capeta, satanás, que é isso? Um monte de coisa, um monte de informação, você ainda quer achar o gráfico disso. Gente, quando você tem essas expressões aqui, olha, ele simplesmente está te falando, escrevendo de um jeito que graficamente você identifica muito fácil. Quer ver que eu vou montar o gráfico, você vai observar que isso aqui é só um outro jeito de escrever o que o gráfico te monta. E no gráfico aqui você vai ver que você vai estar careca de saber de enxergar isso. Primeira coisa, antes de eu já pensar aqui, 2x mais 1, vamos esboçar esse gráfico. Ele é o que começa aqui porque eu falei, escrevi errado aqui, aqui é 0 e aqui é x. Porque ele é o primeiro, tá? Pensa só que ele é o primeiro. Então, já que ele é o primeiro, eu vou montar, olha, 2x mais 1. Toca no 1 e é 2x é decrescente, então subiu assim. Depois, você tem outra coisa que eu tenho que encaixar aqui também. Mas como eu comecei no 0 aqui, esse x é maior que 5, eu vou explicar direitinho. Então, o outro gráfico que eu tenho que desenhar aqui tem que ser esse aqui. Bom, ele é menos 4, então eu sei que ele tem que ser negativo. Como eu não comecei aqui, esse 2 aqui, não faz sentido eu pensar em cruzar aqui. Poderia até pensar, mas não é legal não. Como ele é negativo, o que importa é que vai fazer isso aqui, tá? Se eu ainda quero expressar para jogar até lá embaixo, até posso. Às vezes nem preciso disso tudo, não. Ah, mas esse 2 aqui que eu não utilizei, porque eu utilizei, já que eu utilizei um aqui, eu disse 2. Se você quiser colocar, você poderia colocar ele aqui. Ele tocaria lá no 2 lá em cima. Mas não faz sentido, não. Porque você já começou o rolê aqui e depois você vem para cá. O que isso está querendo dizer? Do 0 até o 5, você tem essa expressão de 2x mais 1. Então, você vai utilizar essa função do 0 até o 5. Porque o seu x está entre esses dois valores. Então, do 0 até o 5, você tem essa função. Agora, a partir do 5, você tem essa função aqui. Então, você vai ter esse gráfico aqui, negativo, então faz ser decrescente. Se ainda quiser colocar um valorzinho aqui, caso queira te confundir, aqui, lembra que esse ponto é a raiz. Então, fica menos 4x mais 2 é igual a 0. Então, qual que vai ser esse valor aqui? Joga para lá. Vai ser assim, 4x igual a 2. X é igual a meio. Então, peraí. Não pode ser essa expressão, não, né? Então, joga para cá quem fez ser mais 2. Tem que fazer sentido, né? Mas tem que ser assim, 6. 8. 8 pode? Não, eu não vou exagerar aqui, né? Joga para lá, tem que ser dividido por 4, né? Então, 20. Não, 40. Pronto. Que aí 40 aqui vai dar 10. Ok, válido. Então aqui vai dar 10. O seu x vale 10. Então, pronto. Essa expressão aqui tá legal agora. Então, simplesmente você fez esse esboço. Esse rolê é escrito, desenhado dessa forma. Isso aqui você vê muito. Tá acontecendo aqui, você deu 5 passos. Ó, esqueci, tive que voltar. Contextualizei, virou física. Sua posição ao longo do tempo aqui. 5 passos não, né? Demorei 5 minutos aqui, indo para um certo lugar, mas lembrei que eu tinha que voltar porque eu esqueci a janela aberta, voltei. Então, essa expressão você consegue ver mais vezes, só que esse aqui eu posso colocar isso escrito dessa forma aqui. Por isso, esses intervalos. Por quê? É o jeito de se dizer que você tem duas situações esboçadas no mesmo plano cartesiano. Então, nesse plano cartesiano, você tem a primeira situação, dada essa primeira função, dada em que condições? Nos primeiros 5 minutos. Nos próximos 5 minutos, você voltou. Em que tempo, então, que você voltou, que você chega lá na sua casa, lá na posição... Ou então você voltou um pouco para trás, né, na posição 0 aqui. Entendeu? Então, essas são as formas que eu posso te escrever isso. É feio, é mais bonito. Mas montamos os gráficos, isso que importa. Então, gráfico de função em primeiro grau é isso. O esboçar o gráfico. Agora, de um gráfico eu posso montar a função.
e que às vezes é útil para você colocar os valores previsíveis desse gráfico. Então tá aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um gráfico assim. Te falo que aqui, por exemplo, é 4, e aqui é 10, 10, 10. E aqui é 24. Pronto. Então, no mês aqui, qual que vai ser o valor do seu faturamento no mês 12? Então, seguindo esse padrão, seguindo isso tudo, você teria que subir aqui até chegar no patamar 12. Então, qual que vai ser o valor disso aqui? Então, olhando o gráfico, função, então eu tenho que conseguir padrões aqui. Só que quando eu só olho para o gráfico, eu não consigo sim, saber as mudanças. Eu posso tentar utilizar pelo próprio gráfico, eu posso voltar para uma função. Tentar utilizar o mesmo gráfico é assim, olha, fazer regra de 3 e proporção. Porque todo gráfico de primeiro grau, toda função de primeiro grau é uma proporção, é uma regra de 3 possível de se fazer. O que você pode pensar? Que a cada 10 meses aqui, eu andei um espaçamento de 4 até 24, um espaçamento de 20. Então, se eu andei 12 aqui, aqui eu tenho que andar em intervalo, né? Se eu andei mais 2 meses aqui, eu vou ter andado um espaçamento de quanto? Posso montar isso aqui, essa regra de 3, você vai ver o quanto que você vai ter andado a mais. Você vai andar aqui, ó, daqui para cá, ó, eu dividi por 5, então daqui para cá dividi por 5, então andei 4. Eu andei 4 passos a mais, então aqui vai ter que ser 28 o meu faturamento. Pode, perfeito, dá certo, você só usou o gráfico, só usou a lógica, só usou proporções, é possível. Se você não se sente seguro em fazer isso, por que eu tive que usar intervalos, tá? Tá vendo que a cada 10 aqui eu não coloquei 24. A cada 10 eu dei um espaçamento entre um ponto ou outro. E aqui, ó, o 4 que eu achei não é meu resultado final. Pode até ter alguma alternativa com esse 4 para te enganar. O 4 que eu achei foi o espaçamento que eu andei. O espaçamento foi do 24 até lá, mais 4 passos. Tranquilo? Ou se você não sente essa segurança de fazer essa coisa mais rápida, mais prática, você pode vir aqui e retomar para uma função. Quando eu retomo para uma função, vem assim, olha, lembra que o 4, quem toca no eixo Y aqui, é o valor do seu B aqui? Então já sei que é um trem com 4 aqui. É uma expressão que já está somado com 4. Tanto que se eu peço para a questão, volte, dado o gráfico, esboce a função, nas alternativas, esboce a função, então, na verdade, não tem como fugir, né? Isso aqui não vai prestar muito. Você vai ter que esboçar a função. Então, já sabe que aqui vale 4. Já te dei de graça. O que vai faltar aqui para mim é achar o valor do A. O A que é esse coeficiente angular. Você pode fazer, dado o gráfico, o que é mais fácil de se fazer é pegar os seus intervalos. O A, ou o M, que a gente usa na geometria analítica, é ΔY sobre ΔX. É a variação do Y sobre a variação do X. A variação do Y aqui, olha, esse intervalo, esse espaço, do 4 ao 24, é de 20. E a variação do X é de 0 a 10, é de 10. 20 sobre 10 é 2. Então, a expressão é 2x mais 4. Então, a função é 2x mais 4. Aqui eu só peço um cuidado que se você for fazer essa variação, esse delta aqui, você tem que tomar cuidado quando a sua função estiver assim, ó, for negativa, tá? Por exemplo, aqui é 10 e aqui é 50. A variação no y aqui foi 50. E a variação do x aqui foi o coeficiente angular aqui. Você tem que lembrar que isso aqui, olha, não é que vai aparecer o negativo, que quando você faz um delta é final menos inicial. O final menos inicial, quando você faz os dois aqui, fica negativo. Mas, quando você pega apenas espaçamentos, que vai dar 5 aqui, você tem que ver que como essa coisa é decrescente, ser decrescente faz com que isso aqui tenha que ser necessariamente negativo, tá? Então, utilizar essa técnica de variação de pedaço sobre pedaço, você tem que colocar um negativo aqui. Se for uma reta decrescente. Para uma reta crescente é só pegar o espaço sobre espaço mesmo. Achou a expressão, achou a função, se é um exercício que te pede função, já está feito. Mas é um exercício que pede assim, olha, quando for no mês 12, qual que vai ser o valor do seu faturamento? Então, você vai substituir no mês 12 aqui, olha. Então, qual que vai ser o valor da f de x, seu faturamento, quando o mês for 12? 2 vezes 12, mais 4. Faz a conta. 2 vezes 2 é 24, 24 mais 4, 28. Aí você vai achar a resposta de 28 aqui. Então, o primeiro grau te dá toda essa liberdade. Essa liberdade de colocar, de utilizar o gráfico, seus espaçamentos, tipo, essa proporção da regra de 3, lembrando que você tem que mexer com essas variações.
você pode retomar a função. Retomar a função é pegar aqui esse ponto aqui que eu toco no eixo Y, é o valor direto do B, e o valor para você achar o A pode ser os intervalos e os espaçamentos. Lembrando desse detalhe aqui quando é algo decrescente. Montou a função, você joga o ponto que você quer. No mês 12, no mês 15, no mês 20, no mês 10, você já consegue sempre montar a expressão. Suave? E por último, quando a gente mexe com o primeiro grau, é quando eu estou mexendo num probleminha. Nesse probleminha de primeiro grau, eu posso colocar duas funções se encontrando. Ou seja, duas expressões em que a gente vai mexer com um sisteminha. Do tipo assim, olha, a clássica, tá? Num estacionamento, eu tenho pneus e carros. Eu sei que o somatório... pneus e carros. Eu tenho motos e carros. Eu sei que o somatório dos pneus... Peraí, deixa eu montar a expressão. Calma aí. Sei que o somatório dos pneus dão 50 pneus quando eu olho todos lá. Sem contar com o step. E que a quantidade de veículos que eu tenho lá são de 15 veículos. Então são 50 pneus, 15 veículos. Aí eu te pergunto assim, então, qual que é o valor? Acho para mim, né, quantidade de carros, quantidade de moto, valor mais padrão. Então, olha, eu falei que eu tenho 50 pneus somados e que eu tenho 15 veículos lá. Tudo essa expressão é escrito no português, tudo isso não tem nenhuma função nem nada, é o que você vai esboçar aqui. A dica que a gente dá para quando você tem essas expressões é o seguinte. Cada ponto final, deixa eu escrever isso, que fica mais fácil de representar. Fala assim, ó, num estacionamento, eu tenho 15 veículos. Dentre eles, motos e carros. Ponto. Sabendo que existem exatamente 50 pneus no estacionamento, vírgula. Ache a quantidade de motos. No estacionamento. Olha lá. Fiz tudo por quê? Não sei por onde começar. Que é o mais padrão desses exercícios assim. Não sei o que fazer, por onde começar. A dica é, para cada ponto final, ou aqui no caso até essa vírgula aqui, que normalmente a gente até coloca outro ponto final, eu tenho uma função. Eu tenho, na verdade, uma expressão. Ou uma relação. Eu falo assim, ó, eu tenho um número, esse número aqui, e ele está associado sempre com as minhas incógnitas das minhas funções. Eu tenho aqui, ó, no estacionamento 15 veículos, dentre eles motos e carros. Então, para. Quem que é o meu assunto aqui? Você tem que procurar. Quantidade de motos, quantidade de carros. Você sabe quantas motos você tem? Não. Chama de X. Você sabe a quantidade de carros que você tem? Não. Chama de Y. Mas você sabe que as duas somadas, os dois veículos somados, dão no total de 15. Então, esse 15 é um número que está expressando a soma da quantidade de motos e da quantidade de carros. Quantidade de carros de motos é X, quantidade de carros Y. Ponto. Ponto final. Então, aqui já montei a primeira função. Vai para o outro ponto. Sabendo que existem 50 pneus, então meu assunto aqui é pneus, acha a quantidade de motos. Então, ó, esse número aqui tem que estar associado com mais uma expressão. Então, minha expressão aqui, ó, meu assunto aqui, na verdade, agora é pneus. Pneus. Beleza. Então, se eu somar a quantidade de pneus, vão dar 50 pneus. Então, tá. Para cada quantidade de moto, eu tenho quantos pneus? Eu tenho 2 pneus. Para cada quantidade de carro, eu tenho quantos pneus? Eu tenho 4 pneus. E faço assim. 1, 2, multiplicando, 4. Por que não poderia ser um Y mais 4, um X mais 2? Porque eu tenho que pensar assim, olha. Uma moto, eu tenho 2 pneus. 2 motos, eu vou ter 4 pneus. 3 motos, eu vou ter no total 6 pneus. X motos, então eu vou ter no total sempre o dobro disso. É por isso que a gente pega e multiplica. Manjado também, porque se eu fosse pensar, por exemplo,
quantidade de patas que existem naquela fazenda lá, patas de patinhas, em que eu tenho patas de boi e patas de galinha. O boi são 4 patas, galinha são 2, mesma coisa, tem que ir multiplicando. Essas são coisas lá do 7º ano, mas são válidas aqui, tá? Montada a expressão, o que eu posso pensar? Não tem 2 expressões? Isso aqui é literalmente um probleminha de primeiro grau, sisteminha, não tem nada a ver nem com função, tem nada a ver com esses probleminhas assim. Posso até transformar isso numa função, tá? Esboce isso em uma função. Função, como que a gente expressa? Função tem que ser o y isolado, então vou isolar o y, vai ficar assim, ó, menos x mais 15. Se eu faço isso aqui, ó, a função vai ficar assim, ó. Jogo o x para lá, são 4y aqui, é igual a menos 2x mais 50. Só melhora, então divide tudo mundo por 4, vai ficar menos x sobre 2, e aqui 50 por 2, 25, 12,5. Tenho até 2 funções que eu posso falar que normalmente aqui, olha, se eu construo o esboço dessas funções, menos x mais 15, toca no 15 aqui, e é menos aqui, então tem que ser assim. 12,5 aqui, toca no 12,5 aqui, toca no 12,5 aqui, e é menos x sobre 2. O coeficiente angular é menos, então ele vai dar uma inclinação menor. Então, para cá. Então, esse ponto aqui de cruzamento entre eles é o ponto que a gente tem em comum. É um ponto que a gente fala que toda vez que as retas se cruzam, e já pega essa coisa, toda vez que retas se cruzam, é porque esses pontos são pontos em comum, o valor que eu tenho de x é o valor que vai dar de y para cada uma, é igual. E se esse ponto é em comum, eu pego as suas funções aqui, ou suas expressões, posso pegar suas funções, ou suas expressões aqui que eu coloquei, e fazer um sistema entre elas. Colocado o sistema, então é sempre pontos em comum. Pontos em comum, dado em sisteminhas, entre funções, que graficamente representa assim, o toque das duas ali. Tanto que elas só vão se tocar apenas uma única vez na vida, porque elas vão prolongar e nunca mais vão se tocar. E nesse ponto em comum aqui, então a gente realiza o sistema entre elas. Aí é só relembrar como é que faz o sistema, que a gente tem aqui o método da substituição, você isola um, e depois joga, por exemplo, já poderia ter isolado aqui, ó, para cá, e esse y você vai colocar aqui, e se você for fazer isso, lembra que vai ficar assim, ó, 2 vezes o x, você substitui o y aqui, que é 4 vezes o valor dessa expressão toda aqui, menos x mais 15, só pode ter x lá, é igual a 50. Chuveirinho para cá, chuveirinho para cá, joga para lá, e vai. Só que você é mais perto, você está no Enem, o que você precisa fazer? Ganhar tempo. Tá vendo essa expressão aqui, ó? Some com um dos dois, vamos sumir com x. Multiplica por 2, multiplica por 2, multiplica por 2. Então aqui vai ficar 30. Pega o de cima, subtrai pelo de baixo. Essa coisa de multiplicar por menos 1, besteira. Pega o de cima e subtrai pelo de baixo. Esse menos esse, corta. Esse menos esse, 2 menos 4, vai ficar menos 2y. Esse menos esse, 30 menos 50 vai ficar menos 20. Então o y aqui vai ter que ser de cara, é 10. Se o y é 10, lembra que você tinha antes? Isso aqui é 10, aqui só pode ser 5. E x é a quantidade de motos que eu estou te pedindo. Então x é igual a 5. 5 motos. Então, o terceiro jeito que eu posso te cobrar é de primeiro grau em probleminhas, tá? Suave? Foi primeiro grau? Já são 8 horas, né? Ainda tenho mais coisa para falar. Então, vamos embora. Mas primeiro grau mais grosso mesmo. Depois a gente vai para segundo grau. Segundo grau já vai mexer com as exponenciais. E aqui que a gente fica assim, o famoso Bhaskara e tudo mais, que mal cai na prova. A expressão do segundo grau, porque aqui tem que ser um quadrado. E se é segundo grau, vai aparecer mais termos. Podem aparecer mais termos. Aqui é um segundo grau completo. Então, uma função de segundo grau com a expressão completa pode ser esboçada assim, ó, expressada assim. Mas se eu tiver apenas isso aqui, já é de segundo grau. Mas se eu tiver apenas isso aqui, ó, é segundo grau. Agora, se eu tiver apenas isso aqui, não é segundo grau, primeiro grau. Suave? Então, segundo grau é aparecer o x ao quadrado lá. O que é importante de segundo grau? O importante de segundo grau é que a gente não, para o Enem, a gente não vai montar suas funções. Para o Enem, eu não vou ter um probleminha grandão que vai querer esboçar do segundo grau, funções, uma equação de segundo grau. Tipo assim, ó, tem uma situação, monta a primeira equação. Situação, monta a segunda equação. Não, aliás, tem uma situação e monta uma função de segundo grau. Não, a gente não vai querer fazer isso não.
a gente vai querer pegar a função de segundo grau e resolver, então achar suas raízes, ou então vai querer montar, dada a função de segundo grau, montar a sua função, o seu gráfico, mais do seu esboço mesmo. Uma parte dela. Então, o que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar das concavidades e tudo mais. Quando eu tenho aqui uma expressão, o que o A me determina? O A me determina aqui, olha, por exemplo, 2x ao quadrado menos 2x mais 2. O A determina para mim a sua concavidade. Concavidade se é para cima ou para baixo da sua parábola. E a parábola que a gente coloca aqui de expressão. A parábola que é algo mais contornável assim. O legal da parábola é o seguinte. A parábola, ela aceita um mesmo y, pode aceitar 2x diferentes. Então, o x para 0 aqui e o x, por exemplo, para 6, estou chutando, para 6 aqui, aceitam, o y aqui aceita, fica estranho aqui, né? Quis ser 0, né? Bom, pode ser até c, na verdade pode até c. Os dois x aqui aceitam os mesmos valores de y. O que não é uma função é esse aqui, olha. O seu x determinar 2y. Isso aqui não é função. O mesmo x determinar 2y diferentes não pode. Agora, o mesmo y ser determinado por x diferentes é possível. Então, por exemplo, coloca aqui 10. Então, esse aqui determina, 0 determina ele e o 6 determina ele, ok, é possível. Agora, isso aqui não é possível. O x determinar 2y diferentes. Então, tanto que a gente fala que toda vez que você tem um gráfico aqui, olha, se você traça as retas verticais, e se nessas retas verticais tocarem 2 pontos, significa que isso aqui não é um gráfico de uma função. É apenas um gráfico, mas não de uma função. Então, se eu tenho, por exemplo, um gráfico assim, ó, loucaço, estranhaço, desse jeito. Mas se você traça as retas verticais aqui, e essas retas verticais só tocam em um ponto só, então isso tudo ali é função. A função é estranha, é uma função que você não consegue saber. Polinomial, trigonométrica, sei lá. Mas é uma função. Não é uma função. Existe esse gráfico aqui também, olha, quando a gente mexe com geometria analítica, que se você fizer isso aqui, olha, isso tudo aqui é uma elipse. Ou pode até ser uma circunferência, pode colocar. Traçou aqui, não é mais função. Então você tem que fazer com que o domínio seja assim. É apenas metade da circunferência. Que aí sim é uma função, que está tocando em um ponto só. Então, esse A aqui determina a concavidade. Se ele é positivo, sorrisinho para cima. Concavidade para cima. Se ele é negativo, concavidade para baixo. Trechinho. Certo? O menos aqui, antes de eu chegar no menos, esse 2 aqui é o que determina, de novo, é o coeficiente linear, é o que está solto, é o que toca no eixo Y. Então, já sei exatamente onde vai tocar no eixo Y. E o B aqui é a forma como que eu estou chegando no eixo Y. Se eu estou chegando crescente ou se eu estou chegando decrescente. Então, olha, se eu quero montar, então, a expressão disso aqui, te dei a função, aí ele pede para você montar o gráfico lá, nas alternativas. Eu posso fazer assim, olha. Bom, a concavidade é para cima. Então, eu sei que algo tem que ser algo assim. Toca no 2. Então, toca aqui no 2. Só que ele é negativo aqui. Então, ele chega de forma decrescente. Chegar de forma decrescente é vir da esquerda aqui, ó, e tá descendo. Então, ele tem que ser algo do tipo assim. Aqui eu não sei na questão das raízes, né? Porque que teria que se achar as raízes para saber exatamente se estão encaixadas aqui. Na verdade, vai estar encaixado aqui. Na verdade, tem que saber se existem raízes também. Aí, para saber se existe raiz, a gente vai chegar lá. Mas, pelo menos, está algo mais ou menos assim. Ou para cima, ou não tocando no eixo X, ou mais para baixo. Enfim, o esboço é mais ou menos assim. Então, não precisei colocar todos os pontos para esboçar o gráfico. Eu simplesmente tenho, através dessas relações, a concavidade, tem que ser algo para cima. Aqui tem que tocar no 2. E a forma como que eu chego no eixo Y é de forma decrescente, porque aqui é negativo. Decrescente é, literalmente, a minha escadinha está descendo. Depois eu resolvo o problema das raízes. Se eu tiver uma expressão assim, olha, menos 4x2 mais 5x menos 6. E eu quero achar o esboço dela. Então, vem aqui. Bom, se é menos aqui, a sua concavidade tem que ser para baixo.
Menos 6 é porque vai tocar lá embaixo no menos 6 aqui. E é 5 significa que está chegando de forma crescente. Então, daqui para a esquerda eu estou subindo. Se eu estou subindo e a concavidade é para baixo, então é assim que fica mais ou menos o esboço. Não sei se toca porque eu tenho que ver se tem raízes aqui. Mas é mais ou menos assim que fica. Poderia ser assim. Ou poderia ser assim. Como que eu vou saber quando é um que é o outro? O delta é que vai te determinar isso. Quando você pega o delta aqui da expressão, lembrando que o delta é coisa exclusivamente de segundo grau, delta é B2 menos 4AC. O seu B ao quadrado aqui, ó, fica 25 menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é menos 4 vezes o valor de C, que é menos 6. Então, seu delta aqui vai ficar 25. Menos com menos é mais, com menos é menos. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 6 é 36, 96. 25 menos 96 vai dar algo negativo aqui. Menos quase 50, 80, 70, 71. 96, menos 71. Se o delta deu negativo, toda vez que o delta der negativo, significa que não existem raízes reais. Não existe, o seu gráfico não toca no eixo X. Então ele vai ficar literalmente aqui, ó, flutuando para baixo aqui, não toca. Vamos ver aqui se isso aqui dá um delta, como é que é o delta disso aqui? B ao quadrado vai dar 4, menos 4 vezes o valor de A, vezes o valor de C. Então aqui vai dar também um delta negativo. 8 menos 16. 16 aqui dá menos 12. Mas deixa eu mudar, deixa eu colocar negativo aqui então. Se eu coloco aqui menos, então aqui fica menos, aqui fica mais. Então aqui vai ficar 20. O seu delta deu 20, significa que seu delta é positivo. Então a forma, vou até colocar aqui, ó, a forma como que ele vai estar lá. Bom, você está chegando no menos 2 aqui. Bom, é positivo, então concavidade para cima. Só que chega de forma decrescente. Ou seja, da esquerda para a direita. Então vai chegar desse jeitinho assim, ó. Só que como o delta é positivo, significa que existem raízes aqui. Então, ele vai tocar no eixo X. Quando seu delta é negativo, ele não toca. Se seu delta der igual a zero, toda essa continha aqui der exatamente zero, significa que ele toca em apenas um único ponto só do seu eixo X. Tá bom? Então, aqui é delta zero, delta positivo, delta negativo que não toca. Suave, 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 né? Acho que tá suave. Talvez a parte mais complicada é essa coisa de crescente e decrescente. Então tá, vindo a função, posso montar o gráfico. Pega do gráfico e monta apenas a expressão. Montar a expressão é não do tipo numérico, mas saber se o que é positivo e o que é negativo. Então, vamos supor que eu tenho a expressão assim, ó. Tá desse jeito, blocão. Então, o que eu consigo afirmar das funções possíveis que eu posso dizer? Posso afirmar que o seu A aqui é negativo. Eu posso afirmar que o seu B... Bom, o seu B é a forma como está chegando aqui, né? O seu C, de cara, o seu C é o valor que está tocando aqui. É o valor solto. Ele é positivo. O seu B é a forma como você está chegando lá. Ó, você está chegando aqui de forma crescente. Da esquerda para a direita, você está subindo. Então, o seu B também é positivo. O que você pode afirmar do seu delta? Seu delta também é positivo, porque você tocou em 2 pontos. Então, isso tudo é o que você consegue afirmar. Tanto que, vamos supor que o Enem dá uma de louco, ele te dá um gráfico, e ele te pede para você montar a expressão. Aí, nas alternativas, está a letra A. Tá assim, ó. Menos 2x2, mais 2, 5x, menos 6. Aí, letra B, blá, 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 blá. Aí, você vai observar que, olha, a expressão que você tem que encontrar tem que ser o quê? Um x positivo. Então, por exemplo, vamos supor que nessa alternativa tem um x, o A positivo. Tem um B positivo também. Ah, o A negativo, né? Perdão. Aqui tem um A negativo. Aqui tem um B positivo. Aqui tem um B positivo. E que tem um C também positivo, mais 5. Mas de forma com que, ao fazer o seu delta aqui, dê um valor acima de zero. Pronto. Então, você vai direto nas alternativas, sabendo que você tem essas opções aqui, porque eu te dei um gráfico nisso. Às vezes, eu nem te dei isso tudo, não. Às vezes, eu coloco na vida real eu posso limitar o gráfico assim. Porque é vida real, né? Você está colocando aqui quantidade de produtos e o faturamento. Por exemplo. Então, eu tenho que limitar aqui. Então, só te dei uma parte da parábola. Possível também. Então, já que é uma parte da parábola, ainda que seja apenas uma parte, você ainda consegue montar a ideia geral e montar a expressão. Caso ainda pergunte. Aí, na função de segundo grau, além de ser essas coisas,
do gráfico você monta a expressão, ou da expressão você monta um gráfico. Ele pode mais te cobrar uma equação. Do tipo assim, te dei a expressão. Te falei, colocar lá no contexto, né? A temperatura, a temperatura, o gasto, deixa eu ver, a temperatura e o gasto de água, vou colocar assim, o gasto de água está em função da temperatura do dia. Então tá assim, o gasto de água está em função da temperatura do dia. Eu tenho que mostrar outra coisa também, que o Enem pode perguntar, tá? O gasto então, de água está em função da temperatura do dia. Então eu posso perguntar assim, olha, quando a temperatura do dia era, por exemplo, 5 graus, 15 graus, né? 25 graus. Quando a temperatura era 25 graus, qual foi o gasto de água para poder, tipo assim, me refrescar? Aí é simples, muito simples, só pego o 25, coloco, substitui e acho. Agora eu posso perguntar assim, olha, qual tem que ser a temperatura do dia para que eu tenha um gasto igual a zero, para que eu não tenha gasto de nada, de água e tudo mais, que é uma temperatura agradável no qual não preciso me mangueirar para refrescar. Então, quando eu te falo essa expressão toda no português, qual tem que ser a temperatura do dia para que eu não tenha gasto nenhum? Não ter gasto nenhum é ter um gasto zero. Toda vez que eu pego uma função igual a zero, o que eu estou querendo calcular? Igualei igual a zero é o que eu tinha aqui como raiz. Eu tenho que achar as raízes dessa expressão. Virou uma equação, é um probleminha de equação, não importa a gráfica aqui. E se é raízes, aí é a raiz de segundo grau. É o Bhaskara, né? É o que você acha que é inútil para a vida. Que é o delta aqui, que é B2 menos 4AC. É só para achar o delta. Delta é importante para outras coisas também. Para achar as raízes, que é o x', que aqui seria um t', é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Eu sei que você não vai esquecer isso na prova. Porque isso é o que você está careca. Se eu dei esse aqui, como se eu dei esse aqui, você vai lembrar disso aqui. Então, não estresse com isso não. Então, você vem com o seu delta e calcula. B2, 3 ao quadrado é 9, menos 4 vezes o valor de A. O valor de A é quem está multiplicando t ao quadrado. Como é 1, é 1. Vezes o valor de C, que é menos 10. Então, seu delta vai ficar 9, menos com menos, mais, 4 vezes menos 10, 40. Delta, então, 49. Você vai parar por aqui. Toda vez que você está mexendo com prova de vestibular, e o seu delta, cujo objetivo é achar um valor específico, tá? E o seu delta não der um valor que tenha raiz quadrada, toda vez você vai voltar e ver o que você errou, porque tem que ter raiz quadrada. Você tem que ter uma raiz aqui. Enquanto for vestibular normal, vestibular do tipo ITA, tipo Machado, FUVEST, aí beleza, você pode carregar raízes aqui carregar valores de raízes com raízes quadradas também. Mas se for Enem, coisa bonitinha, uma única resposta de número, isso aqui tem que dar um trem com raiz quadrada, tá? Sei lá, o que calculei e deu 48 sem querer. Errou. Tem que ser um número com quadrado, raiz quadrada. Você fez conta errada em algum lugar. Esqueci de colocar um menos aqui, ó. Simplesmente achei que é menos aqui. Aí 9 menos 40 vai dar até 31. Menos 31. Não pode dar negativo e não pode dar um número estranho. Tem que dar um número ali que tenha raiz quadrada, tá? Separa e presta atenção na vida. Continua seu x' aqui, vai dar menos b, menos o valor de b, quem multiplica aqui, mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes o valor de a. Joga para cima. Menos 3 mais 7 vai dar 4. 4 sobre 2 é 2. Menos 3 menos 7 vai dar menos 10. Menos 10 sobre 2 dá menos 5. Bom? Então, você achou aqui dois valores possíveis. 2 e 5. Até aqui é matemática. Para colocar na resposta, aí você interpreta a vida. Aí que a gente fala que é física. Interpreta para a vida. Se você está falando no Brasil, no Brazuca aqui, a temperatura do ambiente no Brasil pode ser 2 graus e pode ser menos 5 graus, dada essa condição aqui. Que a expressão da fórmula foi. Mas existem temperaturas negativas do Brasil? Do tipo assim, existe? Eu vou te falar que não. Então, você vai descartar essa resposta aqui. Então, você pode falar que a temperatura, para que eu não tenha gasto nenhum, é de 2 graus. Então, aqui, olha, é interpretação. É o outro passo. Pode ser que haja essas duas respostas. Quando a temperatura for de 2 e menos 5. Mas se ele te colocar uma limitação falando que nunca teve naquele ambiente nenhuma temperatura negativa, no máximo que teve ali de baixo foi até 0 graus,
mas nunca negativo, então você descarta essa coisa e só utiliza aquela ali. Então é o outro detalhe que a gente tem que ver, contextualizar, ver os limites, ver o português e tudo mais da questão. Beleza? Então aqui é quando você aplica Bhaskara aqui, que é literalmente calcular a raiz, que eu posso pedir em segundo grau. Por último, que eu posso pedir no segundo grau, que é importante também, são os máximos. Os máximos. E isso é importante. Que olha aqui, olha. Quando eu pego na minha função, minha expressão, e vamos supor que ela está assim, olha. Esse valor de y aqui é o máximo de valor que eu consigo achar. Então a gente vai chamar de y máximo aqui. Se eu estou com uma função para baixo, vou jogar mais para baixo aqui. Esse é o valor mínimo de y que eu consigo achar. Meu x pode ser quaisquer um, mas o valor mínimo de y que eu tenho aqui. O valor máximo de y que eu tenho aqui. Então, quando eu quero, por exemplo, maximizar os meus lucros, o meu lucro está em função de uma certa quantidade de produtos. Se eu quero maximizar os meus lucros, eu quero achar a quantidade de produtos que eu tenho que vender para que eu tenha aqui, para mim, um lucro máximo. O lucro aqui está fazendo papel, então, de y. Então, eu tenho que procurar justamente esse lucro máximo. Esse valor de y máximo que eu consiga atingir naquele patamar. E eu posso perguntar duas coisas. Para eu atingir o lucro máximo, o maior patamar possível, quanto que deve ser, ou qual que deve ser a quantidade de produtos que eu tenho que vender? Então, são duas perguntas diferentes. Qual é o meu lucro máximo? Então, o valor que eu consigo achar aqui, por exemplo, se eu te desse uma expressão, o meu lucro máximo é 100. Mas qual que deve ser a quantidade de produtos que eu tenho que vender para que eu tenha esse lucro máximo? A quantidade de produtos que eu tenho que vender é 50. São duas perguntas diferentes. Mas, em outras palavras, isso tudo está no português para você interpretar assim, olha, esses máximos aqui estão associados com o que a gente chama de vértices. Os vértices das suas parábolas. O seu vértice, você tem um x que determina ele, lembra que é um ponto? Então, você tem o x do vértice e você tem o y que é determinado por ele. Então, é o y do vértice. Para você calcular o x do vértice através de uma função, através da expressão toda, o x do vértice é uma fórmula, é menos b sobre 2 vezes o valor de a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, posso te dar um exercício assim, olha, se eu te dei num gráfico bonitinho desse jeito, é só interpretar o gráfico. Qual que é o valor do seu lucro máximo? Qual foi o lucro máximo dessa empresa naquele mês? O lucro máximo foi de 100 mil reais. Mas, ou então pode perguntar assim nas alternativas. Fala como verdadeiro, falso, coisa assim, que a quantidade máxima a quantidade de produtos que você vendeu para que tenha um lucro maior possível foi de 50. E esse maior possível, máximo, são as dicas que a gente vai estar te revelando para você encontrar os vértices dessa função. Se eu não te dei a função nem um desenho, eu te dei apenas a função escrita aqui na sua lei, então vamos supor que eu te dei a função assim, ó, menos 2x2 mais 5x mais 6. Então, tá assim, ó. Vamos supor que, por exemplo, é a altura. Deixa eu até contextualizar. É a altura em função de quem? Em função da distância de um túnel, como se fosse a boca de um túnel. Isso tudo aqui é a boca de um túnel. Você vai montar. E eu posso falar que na entrada desse túnel aqui, o seu x é o comprimento aqui desse túnel. Então, pode falar assim, qual que é a altura máxima desse túnel consegue ter, se ele tem uma forma de uma parábola. Então, qual que é a altura máxima? Eu estou te perguntando, então, qual que é a altura máxima. Estou te perguntando, a altura máxima, a altura está fazendo o papel do y. Então, estou te perguntando, em outras palavras, qual que é o y vértice dessa função aqui. Qual que é a altura máxima que esse túnel pode ter. Você vem e faz o y vértice para mim, que é menos o delta sobre 4a. O delta a gente faz no cantinho, B2, 25 menos 4 vezes o valor de a, que é menos 2 vezes o valor de c, que é 6. Então, o seu delta aqui vai ficar 25, menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 6, 48. 48, o seu delta aqui vai dar 60, 73. Aqui, somente aqui, o seu delta não precisa dar uma raiz quadrada, porque você não está mexendo com raízes. Você não está querendo saber qual que é os valores das raízes. Aí o seu delta não precisa dar necessariamente uma raiz quadrada. Então vai ser o valor de menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4 vezes o valor de a. Porque é menos delta, tá? Não é menos raiz nem nada, não tem nada de raiz. O valor de a é menos 2. Então, no y vértice vai ficar assim, ó, menos 73 sobre menos 8, menos com menos tem que ser positivo, porque é o contexto, a altura máxima, a altura tem que ser algo positivo. 73 por 8 é tipo quase 8, 64, 9, 72.
64, 72. Um pouquinho acima de 9. Eu vou colocar assim, aproximadamente 9. 9 metros, então, é a altura máxima. Se eu te perguntar assim, que parte do túnel em que isso vai ser feito, né? Em que você vai ter a altura máxima, qual que é o valor daqui do x para isso, você calcularia o x do vértice. Só para aproveitar o desenho. O x do vértice seria, então, menos b, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 2. Então, vai ficar 5 sobre 4, que os negativos se cortam. 5 quartos é 1,25. Então, na entrada aqui de 1,25, você tem a altura máxima aqui de 9 metros. Então, de cara, olha que engraçado, de cara você já consegue ter as suas raízes, sem nem precisar calcular. Por quê? O seu x do vértice ele já te dá a dica. Você tem metade do crescimento para lá, metade para cá, literalmente dividido no meio. Então, se eu coloquei montanha expressão que aqui é do zero, eu consigo achar a distância toda, ou consigo achar as outras raízes, que vai ser o dobro disso aqui, né? Que é o somatório dos dois, 2,5. Então, 2,5. Então, de cara, eu já tenho as minhas raízes, que já é útil pra caramba. Então, todas as ideias de, assim, de montar a expressão de y máximos e coisas máximas é o que a gente vê das funções. Suave? 8h22. Deixa eu ver, tem mais coisa? Tem mais coisa? Tem mais coisa. Existe um padrão de questão do Enem que ele pede para você montar as funções. Ele te dá um probleminha e você vai ter que dar as respostas e as alternativas são as funções que você montou. Eu vou projetar um para você ver o que a gente pode fazer e ser mais malandro na ideia. Tá aqui, olha. Por exemplo, o exercício... Essa é uma seção, essa parte é só um monte de expressões. Está vendo que existem um monte de alternativas com funções? Ele pede para você montar. Só que você não vai montando. Vou ir na 10. Você vai ser malandro. A questão 10 fala assim, olha. Um posto de combustível vende 10 mil litros de álcool por dia a 1,50 cada litro. Seu proprietário recebeu que para cada centavo... Então 10 mil litros de álcool por dia. Então ele vende 10 mil por dia e cada litro é 1,50. Seu proprietário percebeu que para cada centavo de desconto que concedia por litro, eram vendidos 100 litros a mais por dia. Por exemplo, no dia em que o preço do álcool foi 1,48, no dia que eu vendi o álcool por 1,48, foram vendidos mais litros, 10.200 litros. Considerando X o valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro e ver o valor em reais arrecadado por dia com a venda do álcool, estão representados essa expressão. Então, ele vai te pedir para você montar a expressão. Ainda mais que é do segundo grau. Montar essa expressão do segundo grau é um trabalho cabuloso. Ainda mais que é do segundo. Se fosse do primeiro grau, ainda era mais fácil. Porque você vai ter que mexer com, tipo assim, olha, você tem o seu valor que é 1,50 e você dá um desconto aqui de X num dia e você vai ter que dar aqui um outro desconto que vai multiplicar com alguma coisa lá, que isso tudo aqui vai dar o valor do faturamento e tudo mais. Não faz isso não, não monta a expressão, não queira montar a expressão não. O que você vai fazer? Para cada alternativa, você vai testar os valores de X e tudo mais. Ele falou que X é o valor do desconto. Eu já te dei um exemplo. Eu já te falei que quando eu vendo a gasolina a 1,48, eu recebo aqui um valor, né, em reais. Eu arrecado um valor, eu vendo, na verdade, 10.200 litros. Então, eu consigo achar o valor que eu vou ganhar com isso. O valor que eu vou ganhar com isso é a multiplicação dos dois. Vou até multiplicar para achar o valor de cara já, né? Então, é 1,48 vezes 10.200. Não, pera, chato. Tá. Enfim, é a multiplicação dos dois. 10.200 vezes 1,48. Você safa aqui também, tá? 1,48. Tá vendo esses dois aqui? Ó, vou cortar porque esses dois zeros me permitem fazer isso. Então, é 102 vezes 48. Então, aqui vai dar 16, 8, 1, 8, 8, 0, 4,
102. Então, 6, 9, 10, 5, 1. Então tá. 15.096 é o valor que eu ganhei naquele dia. Quando eu vendi o álcool a 1,48. Ou seja, eu dei um desconto de, na verdade, 2 centavos. 0,02. Então, eu vou testar isso para cada função. Colocar no lugar do x, porque já que o x representou o desconto que eu dei foi de 2 centavos, e ver que para cada valor que eu colocar do x aqui, faço toda a conta. Se o valor da conta der exatamente o valor do meu ganho, porque a expressão é o valor que eu estou ganhando em função da quantidade de desconto que eu estou dando. Então, o desconto foi de 2 centavos, faço essa contalhada toda aqui, e se isso tudo der os 15.096 que eu já calculei, foi de um ponto específico que ele te deu, de uma situação específica, vai dar certo. É o melhor caminho, tá? Se você for montar a expressão, vai ser pior. É só a gente ser um pouco mais esperto aqui. 2 desconto, 2 centavos. O 0,02 aqui, ó. Quase todas as expressões são parecidas, viu? Então isso facilita. Nas alternativas. Então, vamos começar pelo x ao quadrado. X ao quadrado seria esse aqui, 0,02 ao quadrado. Que é o mais chato da situação. 0,02 ao quadrado, eu posso pensar assim, 2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é o quadrado. É mais fácil. Vai ficar 4 vezes 10 a menos 4. Tá bom? 4 vezes 10 a menos 4. É isso mesmo? X valor em centavos do desconto dado no preço de cada litro. É isso mesmo. Nossa, essa expressão vai ser tão pife. Então, aqui já é 0,0004. Que esse trem vai sumir. Mas, eu estou olhando para a primeira expressão, tá? Então aqui é menos. Mais 50. 50 vezes o valor de x. O valor de x é esse aqui. 0,02. Então aqui vai dar... Ih, será que vai dar certo isso? Some com 0. Some com um 0 aqui. 0,2 vezes 5 vai dar 1. 1 mais 10 mil? Não fica legal, não. 15 mil tá mais perto, né? Mas 15 mil mais 50 mais 1. 15 mil. Gente, o que tem de errado ali? Pera aí. Vamos refazer isso aqui. O desconto foi de 2 centavos. Eu vendi 10.200. Então o valor do meu ganho foi isso. 148 vezes 102. 16, 8, 9, 2, 0, 0, 0, 148. Então 6, 9, 10, vai 1. 15.096 foi o meu ganho. Para um desconto de 2 centavos, então x é o valor em centavos do desconto. Ah, não é? Ah, tá. Eu estou colocando 0,02. Eu acho que x tem que ser exatamente 2. Se o meu x for exatamente 2, já que eu dei um desconto de 2 centavos, em vez de ser uma expressão de 0,02, agora vai dar certo. Então, por exemplo, vou montar assim, ó, só vou reescrever. Menos x2 mais 50x. 10 mil fica ruim. 10 mil fica ruim. Vou jogar lá para os 15 mil porque está muito mais próximo disso aqui, do valor do meu ganho. Então aqui vai ficar 15 mil. Sendo mais esperto aí. Então isso aqui é menos, vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, mais 50 vezes 2 é 100. Mais 15 mil. Então 100 menos 4 é 96. 15 mil mais 96. 15.096, que a gente achou ali. Essa aqui é que expressão? É a letra 15.000, 50x menos x2. 15.000, 50x menos x2. Letra D. Tá bom? Então o que eu estou querendo dizer? Não monte a expressão. Porque a expressão que você for ter que montar, tipo, a lógica, ainda mais esse que são descontos, teria que ser 1,5 menos x, 1,5 menos x, aí, vezes esse outro aqui que eu não estou lembrando,
vai dar igual a 15 mil. Enfim, não é chato, velho. É chato. Já que a expressão já está montada, testa os valores nela e vê o que vai dar. Se der real, deu. Quer ver? Só mais um. Aí a gente dá um break aqui. Ou nessa questão 9. O experimento consiste em colocar certa quantidade de bola de vidro idêntica em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado a seguir. Com o resultado dos experimentos, concluiu-se que o nível da água é função de número de bolas de vidro que são colocadas. Então está em função. Então, à medida que eu vou colocando bolas, a água vai subindo o nível. E eu te dei uma tabelinha falando assim, olha, 5 bolas, o nível da água é 6,35. Se eu dobro a quantidade de bolas, o nível da água vai para 6,7. Se eu triplico em relação ao 5, vai para 7,05. Beleza. Qual é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água em função do número de bolas? Aqui é primeiro grau, já te falei que ele é primeiro grau. Poderia montar a expressãozinha, né? Começar por um e ir um para o outro. Ou então você vai testando, filho. Vai testando ali, ó. Qual das alternativas é melhor. Eu já vou te dizer algo que tem que ter acréscimo, tá? Porque se aqui triplicou, aqui teria que ter triplicado se não tivesse um trem de acréscimo. Então, ou é a letra B ou a letra E, de cara. A gente consegue fazer. Então, pega o primeiro. X é o número de bolas. Letra B e Y é o nível de água. E letra B, então tá. Na letra B fala assim, 25. Acho que nem seria isso, mas 25x mais 20,2. Pega o de 10 aqui, que é até mais fácil. 25 vezes 10 é 250. 250 mais 20,2 vai dar aqui 270,2. Estranho, né? Então, letra E. Que é assim, olha. 0,07 mais 6. Não, nem precisava olhar muito, não. Faz mais sentido, muito mais sentido. Porque aqui já que é 6 centímetros, já tem um 6. Aí fica fácil. Mas vai pelo 10 de novo. Quando o seu x é 10 aqui, olha. 0,7 mais 6. Que é 6,7. Achei de um ponto, então fechou. É isso aí, acabou. Sabe? Em vez de você ficar aqui gastando para montar a expressão, dados os valorzinhos, quando a questão te pede apenas a expressão em si, a função, já vai testando nas respostas já. Porque se um caso deu, os outros vão dar também. Se você ainda estiver meio inseguro, vai testando nas outras alternativas, né? Para ver que vai dar tudo errado. Então, pessoal, a gente vai para o intervalo agora. Vamos fazer assim, ó. O próximo horário seria 8h55. 9 horas a gente volta, que aí dá um tempo para ficar mais de descanso comigo. 9 horas a gente volta e a gente volta com física. Vimos tudo de funções, tudo que a gente tem que ver disso aqui, de importante. Dá para fazer listinha de boa, tá? Então, 9 horas a gente volta para vocês ficarem menos enjoados de mim, que eu disparei de falar aqui. Então, daqui a pouco nós estamos voltando.